Te convido a abrir teu coração, a ficar atento à palavra de Deus. Eu acredito que Deus tem uma palavra para nós nesta noite, e talvez você comece a escutar e fique um pouco apreensivo, mas deixe Deus falar com você. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para fazer em nós, amém? Quero dar boa noite a quem está nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe, te alcance aí onde você estiver, que Deus fale com você, seja bem-vindo ao nosso culto aí, em nome de Jesus. Vamos ler, Romanos 13, versículo 11 e 12, diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Eu quero ler um segundo texto em Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim, Hebreus 12: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite, obrigado por esta palavra que lemos, que o Senhor fale conosco, esse é o desejo do nosso coração. Nós abrimos as nossas vidas para recebermos a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, que a Tua palavra pregada não volte vazia, mas frutifique nos nossos corações. É o que eu te peço, use a minha vida, Pai, com ousadia, com clareza, para passar a Tua palavra à Tua igreja esta noite, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero começar falando sobre esse texto, Romanos, Paulo aqui ele está dando um chamado, ele está compartilhando uma exortação, uma conclamação aí ao povo de Deus, aos romanos, falando o seguinte: a nossa salvação está próxima, é hora de nós acordarmos do sono, é hora de nós entendermos que a noite vai, o dia está chegando e nós precisamos nos revestir das armas da luz, nós precisamos deixar para trás as obras das trevas, nós precisamos reafirmar um compromisso com o Senhor para vivermos um tempo novo, um tempo especial nas nossas vidas. É isso que ele está falando aqui. E em Hebreus, o contexto é o mesmo, e ele está falando o seguinte, Hebreus 11, é um capítulo antes do capítulo 12 que nós lemos. Em Hebreus 11 tem uma galeria lá de heróis da fé, homens que viveram as promessas de Deus, como Abraão, como Moisés, tantos outros homens que decidiram viver os planos que Deus tinha para a vida deles. Eles decidiram ousar, tomar atitudes pela fé, mesmo não vendo, mesmo contra situações, e eles viveram tudo o que Deus tinha para a vida deles. E o autor de Hebreus começa o capítulo 12 falando: portanto, já que temos visto essa nuvem de testemunhas do capítulo 11, esse monte de gente que tem vivido, que viveu tudo o que Deus tinha para a vida deles, eu faço um convite a vocês, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que Deus nos propôs. Corramos de que forma? Olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E ele fala, correndo de qual forma? Tirando todo o embaraço, deixando o pecado para trás, tirando tudo aquilo, todo o peso que poderia nos embaraçar. Essa é a forma que nós devemos correr esta carreira que Deus nos deu. Amém? Eu fui dar uma olhada aqui na palavra no original, o Novo Testamento foi escrito em grego, e essa palavra desembaraçando, no original, o nome dela é apotiteme, e significa deixar de lado, significa remover, tirar do caminho. Então aqui quando o autor está falando, desembaraçando-nos de todo o peso, ele está falando, remova da sua vida todo o peso, remova da sua vida todo o embaraço, tire do seu caminho, deixe de lado tudo aquilo que poderia te atrapalhar na sua corrida com Cristo, na sua carreira com Cristo. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. A verdade é que não dá para correr
embaraçado. Concorda comigo? Um corredor, se você pensar num atleta, ele está com os pés livres, ele está com as mãos livres, ele não conseguiria correr se ele estivesse embaraçado, se ele estivesse com cordas, se ele estivesse cheio de entulhos à sua volta. Ele não conseguiria correr nem mesmo se ele estivesse com uma roupa não adequada, né? Se ele não estivesse com a roupa mais leve, um shorts, uma camisetinha mais leve. Né? Um nadador, por exemplo, você vê, ele não nada numa competição com roupas de surf, aquela mais pesadinha, ele não nada com roupa de mergulhador, não, ele não nada nem com aquela bermuda de praia que a gente vai para a praia, não. Ele tem lá sua touca, sua sunga, a nadadora tem o seu maiô, para ter menos atrito na água, para poder fluir mais facilmente, chegar ali ao pódio. Né? Esse é o objetivo. Né? Então, quando a Bíblia nos fala sobre deixar o embaraço, é para isso, é para que nós possamos alcançar o propósito desta nossa corrida da fé, dessa nossa carreira com Cristo, amém? A verdade é que aquilo que carregamos conosco, guarde isso, aquilo que carregamos conosco vai determinar como será a nossa corrida. Como vai ser a nossa corrida? Se você quiser correr uma maratona, agora vamos ter aí, não sei se vamos ter esse ano, mas devemos ter a São Silvestre no fim do ano. Se for correr de noiva, tem alguém que vai lá correr de noiva, mas ele não vai chegar muito longe, porque ele está com a roupa que não é própria para aquilo. Né? Quanto mais peso se tem, menos longe se vai. Né? Então é disso que estamos falando aqui nesse texto. Né? E eu vejo que muitos cristãos, infelizmente, nos dias de hoje, eles andam, mas parece que eles não saem do lugar. Eles, na sua corrida com Deus, eles começam bem, mas eles param rápido. Eles não estão preparados para o que eles vão enfrentar. Eles conhecem muito pouco, eles não conhecem a fundo como se preparar para essa corrida, e muitas vezes ficam pelo meio do caminho. Mas saiba de uma coisa, Deus tem uma carreira proposta para cada um de nós, amém? Deus tem uma carreira para a tua vida, Deus tem uma carreira para mim, e a vontade de Deus é que nós corramos essa carreira com perseverança. A verdade é que nós só seremos felizes se nós corrermos essa carreira que Deus nos propôs. É a forma que Deus planejou para fazer o melhor que Ele tem sobre as nossas vidas. Deus traçou uma carreira, Deus traçou um caminho, e a vontade de Deus é que corramos este caminho e vivamos o melhor que Ele tem para nós, amém? Eu quero viver isso, você quer viver? Amém? E essa carreira, como que Deus estabelece? Ele estabelece através dos princípios pela sua palavra. Na Bíblia nós encontramos tudo o que nós precisamos sobre esta carreira, e muitas vezes pessoas ficam paradas esperando cair do céu um anjo ou uma voz profética para falar: eis meu filho, você vai fazer tal coisa, esta é a carreira que tenho para você. Amém? Deus pode falar isso, e Deus tem sim algo muito específico. Você deve buscar isso de Deus. Onde eu devo trabalhar, qual formação eu devo ter, em qual empresa eu devo trabalhar, quais são os alvos de vida que eu devo ter, em qual ministério eu devo servir. Você deve buscar isso de Deus. Deus quer falar isso conosco, mas as diretrizes gerais para um filho de Deus nesta terra, para um embaixador de Cristo nessa terra que somos nós, Deus já deixou, já está na sua palavra, e nós podemos meditar, e podemos conhecer, e podemos praticar, e podemos viver o que Deus tem para cada um de nós, amém? Muitas pessoas não vivem porque não conhecem, porque não buscam, porque não praticam a palavra de Deus. Agora, existem coisas que nos atrapalham e que podem nos atrapalhar nesta corrida com Cristo, né? Coisas que podem impedir de vivermos o melhor que Deus tem para cada um de nós, nos impedir de vivermos aquilo que Deus propôs no seu coração para cada um de nós. E lendo a Bíblia, eu vejo que nos nossos relacionamentos, muitas vezes a maneira que nós nos relacionamos pode nos embaraçar ao longo do caminho, podem nos prejudicar, trazer peso a cada um de nós na nossa jornada com Cristo.
né? E a Bíblia fala sobre 3 esferas de relacionamentos que nós temos nas nossas vidas, todos nós temos, que é o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, o nosso relacionamento conosco, né, pessoal, comigo mesmo, como eu me vejo, como eu me enxergo, a maneira que eu me relaciono comigo mesmo. E, em terceiro lugar, o meu relacionamento com os outros, com o meu próximo, com as pessoas que me cercam. A Bíblia fala sobre essas 3 esferas de relacionamentos. Eu quero ler com você Mateus 22, do 37 ao 40, Jesus falando. Ele está dando uma resumida ali nos principais mandamentos, e ele fala o seguinte: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, quando Jesus fala aqui, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ele está falando do nosso relacionamento com Deus. Amém? Quando ele fala o seguinte, o segundo mandamento é semelhante a este: ame ao seu próximo. Ele está falando que temos um relacionamento com o nosso próximo. E quando ele fala o seguinte, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo, ele está falando que nós nos relacionamos, né, conosco mesmo. Existem essas 3 esferas de relacionamentos que Deus estabeleceu nas nossas vidas. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma delas. Quero falar com vocês sobre o nosso relacionamento com os outros, né? As coisas que podem embaraçar o nosso caminho com Cristo, a nossa corrida com Cristo, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Por isso que eu coloquei esse título aqui hoje sobre desembaraçados, livres de todo embaraço, e no sentido de livre das ofensas. Livre das ofensas, porque muitas vezes no nosso relacionamento com os outros, as ofensas surgem, nós somos ofendidos, nós ofendemos outras pessoas, e isso acaba acontecendo. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Amém? Posso falar? Está comigo? Amém. Deus já está falando aqui conosco, né? A verdade é que nós sabemos que somos diferentes uns dos outros, não é verdade? Hoje eu estava reparando no meu almoço em casa, eu estava almoçando com meus pais, minha irmã, e eu estava reparando que meu pai, ele coloca, a vida inteira foi assim, ele coloca no prato o feijão primeiro e depois o arroz, né? Não sei se quem se identifica aí, né? Mas eu faço diferente, eu coloco primeiro o arroz e por cima o feijão, né? E a vida inteira foi assim, a gente foi diferente assim a vida inteira, e eu sempre que ele se serve primeiro, eu fico esperando a minha vez, porque quando ele já libera o feijão, que ele usou primeiro, eu ainda não quero pôr o feijão, eu quero pôr o arroz primeiro, né? Então eu espero ele pôr o arroz lá, aí eu ponho o arroz e depois ponho o feijão. Né? É um exemplo muito pequeno assim, de demonstrar que nós somos diferentes, né? E é verdade, nos nossos relacionamentos, pessoas que nós convivemos, seja dentro de casa, nossa família, os irmãos na igreja, os nossos amigos, nós somos diferentes uns dos outros. A verdade é que em algum momento eu vou pensar diferente de você em alguma coisa, em algum momento você vai pensar diferente de uma outra pessoa que convive com você, você vai se expressar de forma diferente, em algum momento você vai agir de uma forma diferente, e nós não podemos basear a nossa vida nisso, sem esperar que em algum momento não vá ter algum tipo de conflito, né? A verdade é que nos nossos relacionamentos, muitas vezes nós chateamos as pessoas, e muitas vezes nós somos chateados também, não é? Seja em casa, no trabalho, onde for, né? Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, é que nós tenhamos relacionamentos que agregam as nossas vidas e que nós possamos abençoar outras pessoas
também, né? Se nós conhecermos o que a Bíblia ensina sobre isso e nós obedecermos as dicas que Deus nos dá, nós podemos sim ter uma vida com relacionamentos abençoados, relacionamentos que são saudáveis. Esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas, né? E nesse final de ano eu vejo que Deus tem essa palavra para nós. Eu vejo que Deus está falando com alguém aqui essa noite, vai falar com alguém aqui essa noite, para que nós possamos realmente blindar as nossas vidas e que possamos viver um novo ano com relacionamentos duradouros, com relacionamentos abençoados, com relacionamentos maduros, com relacionamentos saudáveis. Eu vejo que Deus tem isso para nós, amém? Em Provérbios 27, 17, eu quero falar vários textos da palavra de Deus, fique atento, né? Guarde isso no teu coração, se você quiser anote sobre isso, porque essa é uma das áreas que o diabo quer investir, né, nos nossos relacionamentos para destruir as nossas vidas, para embaraçar o nosso caminho, para que a gente não consiga viver tudo que Deus tem para nós. Deus queria que a gente corresse, mas a gente está embaraçado aqui, preso em algumas coisas, né? Vamos lá, Provérbios 27, 17 diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É verdade, né? Os relacionamentos nos afiam, nos moldam. Os relacionamentos, eles exercem influência sobre nós, né? E nós também exercemos influência sobre as outras pessoas, e isso é normal, isso acontece, né? E em algum momento isso pode ser desconfortável, né? Em algum momento um ajuste aqui, um ajuste ali, um pensamento diferente pode ser um tanto quanto desconfortável, né? Mas é importante existir um acordo, é importante existir um equilíbrio, é importante existir respeito, né? Em Amós 3:3, o profeta fala lá: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, se não houver entre eles acordo. A verdade é que não vai andar junto se não estiverem em acordo, né? É muito importante haver um acordo. Qualquer tipo de relacionamento, haver um equilíbrio, mas muitas vezes não vai ser sempre do meu jeito, não vai ser sempre do seu jeito. Muitas vezes nós vamos ter que encontrar um equilíbrio, encontrar e agir com respeito em tudo isso, né? Seja dentro de casa, seja na igreja, em qualquer lugar, com os familiares, com os amigos, isso é necessário. E eu anotei aqui algumas dicas que Deus foi falando comigo sobre os nossos relacionamentos. Eu quero falar com você sobre 5 dicas, né? Sobre como termos relacionamentos abençoados, relacionamentos duradouros, relacionamentos saudáveis nas nossas vidas. A primeira delas é agir com verdade e bondade. Você pode dizer isso comigo? Agir com verdade e bondade. Fala um pouquinho mais forte. Agir com verdade e bondade. Amém. Amém. Efésios 4, versículo 25, aí em diante, Paulo fala o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui Paulo está falando sobre verdade, ele está falando sobre falarmos a verdade, sobre agirmos com verdade em relação ao nosso próximo. Ele está falando de relacionamentos, porque a verdade é que onde existe mentira, não existe um relacionamento saudável, não é verdade? Se você vive com alguém, você é casado com alguém, namora com alguém, você tem uma amizade, você pressupõe que aquela pessoa sempre seja verdadeira com você, e você deve ser verdadeiro com essa pessoa sempre, porque isso torna sólido o relacionamento. Paulo fala, nós somos membros do mesmo corpo, né? Não cabe mentiras em nosso meio, né? Ele fala, você pode ficar irado, fiquem irados, você tem o seu direito de ficar irado, mas não peque,
Ele fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Não deixe essa ira dominar o teu coração, né? Senta e conversa, senta e acerta as coisas. Ele fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe os dias passarem, não deixe as coisas se prorrogarem, se postergarem, sem que sejam resolvidas, sem que sejam conversadas, sem que haja um acordo sobre aquilo, né? A verdade é que muitas vezes nós criamos uma coisa na nossa cabeça e quanto mais tempo passa para resolver, mais difícil é, não é verdade? Quanto mais tempo passa, mais difícil para resolvermos algum desentendimento, alguma diferença que possa haver, né? E ele fala o seguinte, não deem lugar ao diabo. Porque quando nós não resolvemos as coisas, nós damos lugar ao diabo. Quando nós não colocamos as coisas a limpo, nós damos lugar ao diabo para entrar na nossa família, para entrar na nossa casa, para destruir as nossas amizades, para destruir o nosso ministério muitas vezes. Porque nós precisamos ser honestos, verdadeiros e sermos bondosos, né? Esse texto fala sobre termos um coração que não tem espaço para amargura, não tem espaço para gritaria, não tem espaço para maldade, né? Deus quer desenvolver esse coração em nós. E ele termina o texto falando sobre sermos bondosos, sermos pessoas boas, vermos o lado bom das coisas, sermos compassivos, aqueles que têm compaixão. Ser compassivo é ter compaixão, é ter empatia, é se colocar no lugar da outra pessoa, né? Se formos assim, as coisas vão se resolver, né? Sermos perdoadores, como Cristo nos perdoou, perdoarmos as outras pessoas também. Amém? Amém. Segundo ponto que eu quero falar com você é sobre refrear a língua. Fale comigo, refrear a língua. Essa parte é um pouco difícil para algumas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Às vezes dá aqueles 5 minutos, você quer falar tudo e que deve e que não deve, mais um pouco, não é? Tiago 1, 19 e 20, Tiago nos deixa um grande conselho. Ele fala o seguinte, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É verdade, não adianta ficar irado, ficar bravo. Tua braveza, a minha braveza não vai trazer a justiça de Deus, não vai resolver nada, não vai manifestar um agir de Deus, né? Só vai piorar as coisas, né? Eu aprendi pequenininho na escola, uma professora me disse certa vez que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos, né? Em alguns momentos da minha vida, acho que eu tive umas 3 bocas e um ouvido só, né? De tanto que eu falei e ouvi pouco, né? Mas Deus nos criou assim, né? E para ouvirmos mais e falarmos menos, né? Muitas vezes nós falamos rápido demais, muitas vezes nós falamos sem pensar, muitas vezes nós falamos sem considerar se as nossas palavras estão ofendendo a pessoa que está ouvindo, né? E essa não é a vontade de Deus. Muitas vezes relacionamentos são destruídos porque se fala demais, porque se fala muito rápido, porque não se pensa para falar, e essa não era a vontade de Deus, e nós ficamos embaraçados nessa corrida da fé. E Tiago ele fala um pouco mais para frente, no mesmo capítulo 1, versículo 26 e 27, ele fala o seguinte, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? E Tiago está falando o seguinte, se você é da fé, mas você não consegue segurar a língua, sua fé é muito superficial, é muito vã, é muito inoperante, não está dando muito resultado, porque a questão de guardar a língua é muito importante, e ele fala que a religião que agrada a Deus é essa, cuidar dos órfãos, das viúvas, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo, né? Para o mundo hoje em dia, o que se prega é isso mesmo. Você
você está certo, você tem que falar, você tem que se impor, você tem que pôr para fora, você tem que colocar as pessoas na parede, você tem mesmo que mostrar quem manda, né? O mundo prega isso, né? E mas o que Deus espera de nós é que nós nos guardemos incontaminados das coisas deste mundo. Quando o mundo fala que você tem que rebater e você tem que ir para cima, Deus fala o seguinte: pense melhor, tardio para falar, tardio para se irar, fale com calma, porque assim, né, não vai resolver nada, né? No mundo, quem grita mais ganha a conversa, a discussão. Para Deus não, para Deus você tem que ter sabedoria, é outra forma que a gente resolve as nossas questões, não é? Provérbios 15:1, Deus fala como que a gente resolve. Ele fala o seguinte, Provérbios 15:1, Salomão fala: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É verdade. Quando alguém briga com você e fala bravo e fala alto, se você falar mais baixinho que essa pessoa e falar com calma, uma das duas coisas vai acontecer. Ou ela vai ficar mais brava com você, porque, né, queria que você brigasse, discutisse, ou realmente ela vai se acalmar, ou realmente ela vai pensar, não, né, o que eu estou fazendo? Estou parecendo um louco falando nesse volume, falando com essas palavras, né? Então a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor, né? E a palavra dura suscita a ira, né? Mas a gente gosta de colocar lenha no fogo, né? Muitas vezes a gente gosta de de ver o fogo pegar, né? E crescer até uma hora que não dê mais para controlar, né? Mas na verdade a resposta calma, ela contribui para o fim de uma briga, de uma diferença, de uma disputa, né? Amém. Terceiro ponto, eu coloquei aqui: ame o seu próximo. Mas não é porque se nós amarmos, nossos relacionamentos vão ser bons. Mas não é um amor deste mundo. O amor deste mundo prega o quê? Que eu amo uma pessoa porque ela pode me trazer algum tipo de benefício. É isso que as pessoas geralmente pensam, né? Eu trato bem essa pessoa porque alguma vantagem eu vou ter, né? Mas com Deus não. O amor que Deus estabeleceu é diferente, né? Eu coloquei uma frase aqui de Martin Luther King, né? Ele é um pastor, ativista, mártir americano. E ele disse o seguinte uma vez: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazê-lo. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode fazê-lo. O amor de Deus é poderoso. Amém? E o capítulo na Bíblia que fala sobre amor é 1 Coríntios 13. Eu quero ler um trechinho com vocês. Eu estava falando para um casal antes de ontem sobre amor e eu li esse trecho para eles. E diz assim, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, o amor de Deus, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não é presunçoso, não é orgulhoso, o amor não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, não é irritável, não se ressente do mal. E aqui eu coloquei mais a fundo na palavra original aqui, essa palavra ressente do mal é tipo não suspeita mal, ele não supõe mal. A pessoa que ama, ela não julga com maldade, né? Quantas vezes nós falhamos nisso, né? Mas esse é o amor de Deus, ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor de Deus, ele tudo sofre, em outra versão diz que nunca desiste, ele tudo crê, ou seja, nunca perde a fé, ele tudo espera, ou seja, ele sempre tem esperança, e ele tudo suporta, ou seja, ele sempre se mantém firme. Esse é o amor de Deus, é bem superior ao amor que a gente encontra no mundo, né? Um amor egoísta muitas vezes. Quando nós entendemos com qual amor Deus nos ama, que é esse tipo de amor, quando nós nos sentimos amados por Deus, nessa intensidade, nós também podemos amar as outras pessoas. Só quem é amado pode amar também. O amor de Deus, ele é assim, ele é sacrificial. Se você lembrar de João 3,16, talvez o versículo mais conhecido na Bíblia, fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é um amor que entrega, é um amor que se sacrifica, é um amor doador, é um amor que quer ver o outro melhor, é um amor que quer servir o outro, que quer ver o outro feliz. Esse é o amor de Deus, e nós devemos amar as pessoas desta forma também. Esse amor é poderoso. Esse amor é poderoso, não é um amor tipo, as pessoas podem pensar aí no mundo que você vai ser prejudicado se amar assim, você vai ser, alguém vai passar por cima de você porque você é muito bonzinho, porque você ama, né, de coração aberto, se você, sem maldade, mas não é o que Deus diz. O que Deus diz é que este é o padrão do céu, esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. Se a sua fé for suficiente para você acreditar no que a Bíblia diz, você vai colher os frutos disso, independente do que o mundo prega. Amém? João 13:35, Jesus falou o seguinte para os discípulos: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? Quando vocês se reunirem e cantarem uma música bonita, não é isso que ele fala. Nisso o que? Quando vocês pregarem nas praças? Não é isso que ele fala. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É assim que que o mundo nos reconhece como discípulos, como seguidores de Jesus Cristo, pelo amor, por causa do amor. Amém? Você está comigo? Nós falamos sobre verdade e bondade, agir com verdade e bondade, falamos sobre refrear a língua, falamos sobre amar o nosso próximo, e eu quero falar agora sobre não se vitimizar. Diga isso comigo, não se vitimizar. Porque a gente é bom nisso, né? Em se sentir coitadinho, em se sentir vítima de uma situação, em se sentir prejudicado, né? Ó vida, ó céus, ó terra, o que eu fiz, né, para fazerem isso comigo, né? Muitas vezes sim as coisas acontecem de uma forma inesperada, muitas vezes sim as coisas acontecem sem haver aparentemente aos nossos olhos um motivo, mas em Cristo nós não temos esse sentimento de vítima. Deus pagou um alto preço para nós, e a Bíblia nos chama de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido de Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes, e essa promessa é para todos, né? Essa palavra, essa posição é para todos, né? Não tem uma pessoa aqui que seja vítima da vida, vítima das fatalidades que aconteceram. Não, as coisas que acontecem sobre a sua vida, sobre a minha vida, que muitas vezes nós não prevemos, nós não imaginávamos, elas vão servir para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Elas vão servir para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Elas vão servir para pregarmos o amor de Jesus, o poder do Senhor através das nossas vidas. Né? Paulo falou tantas vezes, eu trago nos meus corpos a marca do Evangelho. Eu passei dificuldades tantas vezes, outras vezes eu fui honrado. Aí ele fala, eu sei passar por todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? É sobre isso que Deus está falando, né, conosco esta noite. Eu quero ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro está falando aqui para deixarmos a hipocrisia, para deixarmos a inveja, a maledicência de lado. A verdade é que quando nós nos comparamos com outras pessoas, quando nós nos sentimos vítima da situação, quando nós olhamos para o outro e pensamos, puxa, aquela pessoa está vivendo algo que eu deveria estar vivendo e não estou vivendo. Quando olhamos e pensamos, aquela pessoa não passou pelas desgraças que eu passei na minha vida, e eu estou aqui sofrendo, ela está melhor. Na verdade, nós estamos cultivando um sentimento de inveja. Na verdade, nós estamos cultivando um sentimento de comparação, nós nos sentimos menores, nós nos sentimos prejudicados, estamos, de certo modo, invejando, falando mal, né? E não é isso que o Senhor espera de nós, não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedro fala que ele desejai o crescimento espiritual, o leite, o alimento. Ele fala, desejem crescer espiritualmente. O Senhor é bondoso, o Senhor é bondoso.
Não importa a situação que você esteja passando, o Senhor é bondoso, o Senhor é bondoso, Ele vai te sustentar, Ele vai te tirar dessa situação, as coisas vão se resolver, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir, todas as promessas de Deus não vão se passar nas nossas vidas, todas elas, Deus tem o sim e tem o amém, as coisas vão acontecer, Deus quer e Ele efetua, Ele realiza. Basta a nossa posição, a dificuldade, a assolação, a tempestade na vida daquele que ama a Deus é momentânea, é passageira, vai chegar a vitória, as coisas, Deus está conosco em todo o tempo, Ele prometeu jamais nos deixar ou nos abandonar, Ele é fiel, Ele é bondoso, e isso deve sustentar as nossas vidas nos momentos onde um sentimento de vítima quer entrar no nosso coração. Pedro fala, Ele é bondoso, se achegue a Ele, se achegue a Ele. O segredo é estarmos perto do Senhor. Na verdade, aquele que está perto do Senhor, aquele que está cheio da sua presença, não tem espaço na sua vida para um sentimento de vítima. Não existe no reino de Deus um espaço para um sentimento de autopiedade, Não existe isso no reino de Deus. Não existe isso no reino de Deus. Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós somos filhos e filhas, comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém? Isso empolga a tua vida? Amém? Eu vim aqui para te lembrar disso essa noite. E eu quero passar com você sobre uma passagem de Marcos 10, vou pôr aqui, mas eu não vou ler tudo na íntegra. Fala sobre o cego Bartimeu, Marcos capítulo 10. Na verdade, existiam 2 cegos ali, mas Marcos dá ênfase a Bartimeu. Quando Jesus foi para Jericó, e ele saiu de Jericó, e ele estava com os discípulos, uma grande multidão, e ali na porta da cidade estava ali Bartimeu, que era cego e era mendigo. A Bíblia fala que ele era filho de Timeu, e estava ali na beira do caminho. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele se pôs a gritar bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E as pessoas falavam para ele, fica quieto, vai atrapalhar o que está acontecendo. Mas ele não se importava, cada vez ele falava mais alto, ele gritava mais, ele falava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Até que Jesus falou, chamem o cego, chamem ele. E aí é engraçado que as mesmas pessoas que mandaram ele ficar quieto, agora chegam lá, e são obrigadas a falar para ele, vamos lá, eu vou te ajudar, o mestre te chama. E as pessoas o ajudam e ele vai lá até Jesus, e ele deixa a sua capa de lado, e ele dá um salto, ele vai lá até onde Jesus estava, e Jesus lhe pergunta, o que você quer que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu torne a ver, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé te salvou. E imediatamente a palavra de Deus diz que ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Olha que milagre. A tradição judaica diz, a Bíblia não fala, mas a tradição diz que Bartimeu, como a Bíblia fala aqui, ele era filho de Timeu. E a Bíblia faz questão de falar isso. E a tradição judaica diz que esse Timeu aí, pai de Bartimeu, ele teria sido um grande general judeu, morto pelos romanos. Ele deveria ser um homem muito rico, que caiu em desgraça diante da administração política da época. E como parte dessa punição, os romanos teriam tirado toda a riqueza de Timeu, deixado a sua família extremamente pobre, e inclusive teriam vazado os olhos do seu filho Bartimeu. É o que a tradição diz. Se isso for verdade, imagina comigo que situação para Bartimeu. Ele não tinha culpa do que aconteceu, ele não tinha, e a Bíblia diz que ele enxergava antes, porque ele fala, Senhor, que eu possa ver de novo. Então ele um dia enxergou, talvez isso faça sentido, independente se tenha sido essa história ou não, mas ele perdeu a sua visão. E se foi dessa maneira, pior ainda, ele viu uma desgraça acontecer sobre a sua família, viu seu pai perder todas as suas posses, ele perder a sua visão, ele poderia se sentir uma vítima, ele poderia se sentir desamparado, ele poderia se sentir
o coitado da história. Eu não dei sorte na vida, a vida não foi boa comigo. Mas não, ele toma aqui atitudes diferentes. A gente vê no texto que ele tira a atenção dele do seu próprio problema e ele coloca os seus olhos em Jesus, os seus ouvidos, né? Os seus olhos ainda não estavam abertos, mas ele percebe, Jesus está passando, eu não posso perder essa oportunidade. Ele começa a gritar a plenos pulmões: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não se prende na sua situação, mas ele dá passos para sair daquela situação. Ele não tenta cobrir as suas falhas, ele não tenta camuflar os seus erros. Ele fala: eu preciso de misericórdia, eu preciso de compaixão. Ele não se preocupa com o que os outros estão pensando. As pessoas mandam ele calar a boca, mas ele fala cada vez mais alto, porque ele percebe que em Jesus a sua história pode ser diferente. Ele percebe que não importa o que tenha acontecido, não importam as fatalidades da vida, não importam os acontecimentos que eu não tive controle que aconteceram, não importa as rejeições, não importa as pessoas que viraram as costas para mim, não importam as coisas que eu perdi. Em Jesus Cristo eu tenho a solução para a minha vida. Em Jesus tudo pode ser novo e tudo pode ser diferente na minha vida. Era assim que ele pensava. Era assim que ele pensava. E esta atitude trouxe um milagre para a sua vida. Essa atitude chamou a atenção de Jesus. Jesus se vira para ele é específico com Jesus. Ele fala: Senhor, eu quero tornar a enxergar, tornar a ver. E ele joga a sua capa fora. Ele se encontra com Jesus. A sua capa era o seu refúgio. Era onde ele estendia ali e caíam moedas, caíam, né, as esmolas que as pessoas deixavam para ele na beira do caminho. Mas ele larga aquilo porque ele sabe que se ele se encontrar com Jesus, Jesus é poderoso para transformar a sua história. Ele não vai mais precisar do seu porto seguro antigo. Ele não vai mais precisar de um plano B. Ele não vai mais precisar de um artifício que é incapaz de mudar a sua vida, apenas de trazer uma sobrevivência, mas não, com Jesus tudo pode ser novo. Então ele deixa para trás a capa, ele deixa para trás tudo, e ele toma posse de uma cura, além de física, uma cura emocional, porque a partir de agora, ele é livre. A partir de agora ele pode voltar a trabalhar, a partir de agora ele faz parte da sociedade novamente, que os deficientes físicos não poderiam naquela época trabalhar, viver normalmente, viviam apenas de esmolas. A partir de agora os seus sonhos são restaurados, a sua vida é restaurada. De repente ele pode voltar a construir o nome da família que havia se perdido. Por quê? Porque ele não aceitou ser uma vítima. Amém? Amém? Eu quero te falar uma coisa: você não é vítima. Você não é vítima do que aconteceu na sua vida, sabe? Talvez de uma situação ruim, de uma lembrança, de um trauma, talvez de alguma coisa que tenha afligido o teu coração nos seus relacionamentos. Eu não sei, porque Deus te trouxe aqui. Eu não sei se você já está passando por algo assim, ou se você já passou, ou se você ainda vai passar. Talvez todos nós nos aplicamos a nossa vida em um desses momentos, mas que a palavra de Deus te traga esta certeza de que o Senhor quer te deixar livre, desembaraçado para correr a corrida de Deus na sua vida. Amém? Em último lugar, eu coloquei aqui perdoar. Fale comigo: perdoar. Perdoar. Nelson Mandela falou uma frase, eu quero falar aqui com vocês. Ele foi um prisioneiro político e ex-presidente sul-africano, vocês conhecem. E ele falou assim: quando eu saí pela porta em direção ao portão que me conduziria à liberdade, ali para fora da cadeia, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, eu estaria ainda na prisão. A verdade é que a falta de perdão faz mais mal para quem deixa de perdoar do que para quem deixa de ser perdoado. Não é verdade? Faz mais mal para você que se sentiu prejudicado do que para quem te prejudicou, né? E perdoar não significa andar junto. Embora eu acredito que Deus é poderoso para restaurar relacionamentos, para curar corações, e você poder andar junto com quem você teve alguma diferença e algum desconforto. Mas mesmo se isso não acontecer de andar junto, você pode ser livre, você pode perdoar, você pode
prosseguir. Mateus 5, 23, 24, Jesus está falando o seguinte, Mateus 5, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, como se fosse hoje, vindo à igreja para louvar a Deus e cultuar ao Senhor, e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-te com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. A gente pensa que Deus está doido para receber nosso louvor, é doido para receber nossa oferta em dinheiro. A gente acha que Deus está doido para receber o nosso culto, e Deus não é a prioridade para Deus. Deus está falando o seguinte, primeiro, as primeiras coisas. Para mim, primeiro, Deus falando, você precisa ir lá e se acertar com o seu irmão. Se você souber que tem alguma coisa mal resolvida, mal acertada, vai lá primeiro, depois você vem e oferta. Depois você vem e cultua. É isso que Deus, esse é o caminho que Deus deixou. Mateus 6,12, um pouquinho para frente, Jesus ele fala ali a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em algum momento lá ele fala o seguinte, perdoa-nos, versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta oração não é para a gente fazer dela uma reza, não é para ficar repetindo, não é uma oração única que Deus fez, é uma oração modelo, é de como se deve orar ao Senhor. Você pode usar as suas palavras, mas no meio deste modelo, Jesus deixou o seguinte, é importante perdoar, se você precisa pedir perdão a Deus. Se você quer que Deus te perdoe, você também precisa perdoar. Primeiro você precisa perdoar, então você pode pedir para que Deus te perdoe. Então ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. À medida que eu perdoo, Deus tem perdão para mim também. Deus tem perdão para mim também. E perdoar não significa esquecer. A gente não toma um chá de amnésia, chá de... Não tem como esquecer, mas significa tomar a decisão de não me sentir mais ofendido por aquilo. Eu tomo essa decisão, eu posso até lembrar dessa situação, mas não vou mais me sentir ofendido sobre isso. Quer saber? Eu perdoo, eu deixo para lá. Perdão não diz respeito a estar certo, mas sim a ter paz. Muitas vezes você vai precisar perdoar alguém mesmo estando certo. Perdoar não significa que você está assumindo que está errado. Você está perdoando porque você quer ter paz, porque você quer resolver a situação. Muitas vezes é necessária essa atitude da nossa parte. Mateus 5,9, lá no Sermão do Monte, Jesus falou o seguinte, bem-aventurados, felizes são os pacificadores, os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em Hebreus 12, 14, o capítulo que nós começamos a ler lá no começo, fala o seguinte, procurem viver em paz para com todos os homens, e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Trazer paz é a vontade do Senhor, amém? Tem um teólogo reformado americano, o nome dele é Lewis Smedes, e ele disse o seguinte, perdoar é libertar um prisioneiro, e então descobrir que este prisioneiro era você. O perdão faz isso, nos liberta. E eu vou te provar uma coisa, o perdão é mais poderoso, é mais forte do que a ofensa, sabia disso? O perdão é mais poderoso, o perdão se sobressai sobre a ofensa, e eu vou te provar isso. Romanos 5, 15 e 17 diz assim, mas o dom gratuito, a obra redentora de Jesus lá na cruz por nós, não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, pelo pecado que entrou no mundo, através de Adão, lá no começo da criação, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? O perdão de Jesus sobressai todas as ofensas. O perdão que Jesus nos dá, que Deus nos dá, o perdão que temos em Deus,
Ele cobre todo tipo de ofensa, ele é mais poderoso, ele é mais excelente. Amém? A fé move a Deus, mas o perdão libera o seu poder. Sabia disso? A fé, eu crer no que a Bíblia fala, move a Deus, mas eu praticar esta minha fé, eu ousar dar passos mediante a fé que eu tenho, eu resolver liberar perdão, isso libera o poder de Deus sobre aquela situação, sobre as nossas vidas. É um segredo, nós precisamos ousar acreditar na palavra de Deus e praticar. Amém? Como tratar, eu coloquei aqui, uma pessoa que te feriu, uma pessoa que te magoou. Se foi você que feriu, se possível, converse, peça perdão, perdoe. Não demore para fazer isso. Se você foi o ferido, apenas perdoe e siga a vida, perdoe. Às vezes nem vai adiantar você procurar a pessoa para dizer, eu te perdoo. Só perdoe, porque às vezes a pessoa nem vai lembrar mais do que aconteceu. Mas perdoe. Decida ter bons olhos. Se atente às coisas boas que aquela pessoa fez ou faz. Decida falar bem daquela situação, daquela pessoa. Ou então não falar nada, né? Deixe de falar mal. Se você conseguir falar bem, fale. Se não conseguir falar bem, não fale nada. Já está ajudando. Já está apagando essa memória ruim da sua vida. E eu coloquei aqui por último um grande segredo que eu vejo nesse dilema dos nossos relacionamentos, às vezes, né, de ofensas e desencontros. O melhor remédio para essa área das nossas vidas, eu coloquei aqui, que é sermos blindados. Diga isso, blindados. Blindarmos o nosso coração contra qualquer ofensa. Tente pensar o seguinte: me sentir ofendido é um pecado. Me sentir ofendido é um pecado. Porque eu já li um monte de textos aqui para vocês falando que a vontade de Deus é que haja reconciliação, é que haja perdão, é que o sol não se ponha sobre a nossa ira, que a gente converse, que a gente não dê lugar ao diabo. Se Deus deseja isso, é porque me sentir ofendido, estar nesse ambiente de ofensa é um pecado. Desagrada a Deus, não é a vontade de Deus, é errar o alvo, não é o sentimento que Deus quer que domine o nosso coração. Então, quando você pensa nisso, me ofender, me sentir ofendido é um pecado. Você pode decidir diante de Deus o seguinte: eu não quero mais pecar nesta área. Eu não quero mais pecar nesta área, eu quero blindar o meu coração. A minha decisão a partir de hoje é o seguinte: não vou mais me sentir ofendido. Pode fazer algo que eu não goste, pode ser diferente da minha opinião, eu vou tentar conversar, vou tentar entender, eu vou tentar liberar as pessoas para tomarem as suas próprias decisões, eu vou tentar estar bem com isso. E seguir firme no Senhor, seguir em paz, seguir alegre. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, é um exercício. E nós podemos sim viver sem sermos ofendidos, sem nos sentirmos assim. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Quero terminar com 2 textos. Mateus 5, 11 e 12 diz assim: bem-aventurados são vocês. Aí aqui é uma promessa que Jesus nos dá quando nós formos perseguidos e maltratados por causa do nome de Jesus. Aí aqui é uma promessa maravilhosa. Se ridicularizam a tua fé, se fazem pouco caso da tua vida com Deus, essa promessa é para você. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se você for maltratado por causa de Jesus Cristo, saiba que Deus tem uma grande recompensa para você lá no céu. Você é chamado de bem-aventurado, você é chamado de feliz. Para Deus, você é uma pessoa especial por causa disso. Amém? E eu quero terminar aqui com o Salmo 133, versículo 1, onde o salmista fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa é a vontade de Deus. Esse é um assunto muitas vezes difícil de falar, um pouco delicado, mas eu sinto que Deus quer nos libertar disso. E ainda este ano, Deus quer te fazer livre de todo embaraço, para que você possa correr 2022 com perseverança, a carreira que Deus te propôs, olhando firmemente para Jesus, deixando todo embaraço nos seus relacionamentos. Amém? Amém? É possível vivermos sem sermos ofendidos. É possível
construirmos relacionamentos duradouros e abençoados. Eu creio, a Bíblia mostra o caminho, a Bíblia fala. É só nós ousarmos acreditar e darmos os passos necessários. Amém? Você pode ficar de pé, você acredita nessa palavra?